Quando a Bíblia fala abençoar no ventre com imposição de mãos, abençoar quando saem os filhos, quando vão brincar, quando eles crescem e vão trabalhar. Existem muitas coisas que são importantes, você não pode violar ou transgredir as leis do Senhor, porque quando você faz isso, você dá uma brecha para o inimigo agir na sua vida. Quando você tem uma violação, uma transgressão da regra da fidelidade, por exemplo, conjugal, imposta aos cônjuges pelo contrato do matrimônio que existe, e o princípio consiste em quê? Consiste em quê? Em manter uma relação de fidelidade e não manter uma relação carnal fora do seu casamento. Quando você faz isso, você vai ser enquadrado em Romanos, no capítulo 7, verso 1 ao verso 3. Porventura ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei, Paulo falando, que a lei tem domínio sobre o homem e sobre toda a sua vida. Aí ele fala assim, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. É aí Paulo colocando isso, de sorte que será considerada, ele fala assim, adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Concordância essa palavra, 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 9, Paulo fala assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Mas vós que enganais, também não herdarão, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, aí ele fala, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É o que o apóstolo Paulo coloca no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 9. Uma palavra bastante conhecida. Você deve conhecer essa palavra, deve ter lido várias vezes. Em Hebreus, capítulo de número 13, e o verso de número 4, fala assim, digno, aliás, né? Lá fala digno de honra entre vós seja o matrimônio. Aí ele fala assim, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Isso é para você refletir um pouco, para você pensar, estudar exaustivamente a palavra de Deus e você entender. Ele fala também dos solteiros, quando ele fala de fornicação. É a relação sexual pecaminosa fora do casamento, cometer pecado da carne, relação sexual entre solteiros, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 ao verso 5. Aí ele fala assim, se houve ou há entre vós fornicação, fornicação tal como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir mulher do seu próprio pai, aí ele começa a citar, aí ele vem falando, no final ele fala assim, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, e que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Efésios capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, depois você lê. Paulo vem falando, sede imitadores de Cristo, como filhos amados, andai no amor, como também Cristo andou, entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício vivo, em aroma suave. Mas aí ele fala assim, a prostituição e toda sorte de impureza e cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, que convém os santos. Você quer sair do cativeiro, quer sair da luta? Essas coisas aí você tem que observar. Através da fornicação, que a gente observa o maior número de casos de manifestações demoníacas. Pessoas envolvidas com espiritismo que trazem pactos e alianças com espíritos malignos manifestam da mesma forma que os fornicários se manifestam. Existem muitas pessoas que se envolvem com isso. E é um cativeiro. Ele escraviza as pessoas pela falta de conhecimento. E isso vem, às vezes, na família. E vem trazendo de geração a geração. Que vão ligando aos pais, e vai ligando e etc.
esse compromisso, essa forma ilegal de viver, de praticar e fazer. A palavra de Deus, ela é para ser cumprida. Você não pode herdar esse tipo de coisa, não pode praticar, porque a Bíblia é muito clara. Se você preferir viver no pecado, você corre o risco de perder o quê? A salvação. A salvação com Deus, ela não é negociável. É inegociável a salvação. Isso não é uma questão material, você está falando de perder a salvação. Falar em perder a salvação, eu estou falando de você perder a sua vida eterna. Não é perder privilégios aqui terrenos. É a salvação, é coisa séria isso. E por isso que você precisa observar isso de perto. Quer sair do cativeiro? Quer ter salvação? Ou você quer continuar nessa vida? A Bíblia fala que os fornicários não herdarão o reino dos céus. Apocalipse capítulo 21, verso 8. É dura essa palavra, hein? Lá fala assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras. É pesado, tá tudo na Bíblia. Qualquer Bíblia você vai encontrar isso aí, ó, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Aí fala assim, aos mentirosos. Você vê que os pecados são todos iguais perante Deus? Aí fala assim, a parte deles que cabe para eles será o lago de fogo que arde de enxofre, a saber, a segunda morte. Então tem que ter cuidado com essas coisas. Tem que ter cuidado. E existe um tema que é mais profundo ainda, que você precisa ler nessa área sexual, que está em Romanos, no capítulo 1, do verso 21 ao verso 32, que fala que as pessoas deixam o uso natural, a mulher, dos homens também, e cometem torpeza. Aí o negócio fica pesado lá no assunto que eu não vou comentar, mas leia lá. Romanos, capítulo de número 1, do verso 21 até o verso 32. E esses casos, essa forma que está ali falando na Bíblia, abre espaço para que o demônio atue na sua vida, para que o demônio venha trabalhar na sua casa. Porque são coisas que não podem acontecer. Existem pessoas que tentam, lutam para sair desses ataques ferozes do inimigo. Deus, ele pode libertar você. Existem casos de neurose sexual desordenada. A pessoa fica compulsiva nessa área. E outros são atacados por frigidez, por impotência, e vai. São situações que trazem aprisionamento da sua vida. E você precisa de libertação. Esse espírito de encantamento, ele age através de muitas pessoas que são realizadas por demônio. Às vezes você não sabe que essa questão da sedução demais tem influência no mundo espiritual. Porque pessoas talvez tenham feito algum pacto para atrair o sexo oposto, por isso que chama sedução. E aí você acabou dando direito a esses demônios agir na sua vida. E está trazendo com isso a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Leia lá em Oséias capítulo 4, verso 6 a seguir. Então tem que ter cuidado com essas coisas. Lá em Oséias fala que o povo estava sendo destruído porque faltava conhecimento. Fez pacto com a Imanjá, fez pacto com a Pombagira. Aí Deus fala que vai rejeitar. Porque pecou contra o Senhor, então precisa pedir perdão, precisa de libertação.
Se você quer a libertação do Senhor, Ele tem libertação para te dar. Por isso que a igreja está todos os dias com as portas abertas. Você viu que esses assuntos não dá para falar do público abaixo, às vezes? Tem que ser uma forma discreta assim para falar. Porque são assuntos complicados de se falar. Mas Deus tem libertação para você. O povo sai consultando de tudo, fazendo sacrifício para tudo. Esquecem que Deus é um Deus poderoso. O espírito da sedução, como é que ele funciona? A pessoa está com um, daqui a pouco joga fora aquele e pega outro. Está usando as pessoas e joga fora. Vai fazendo isso sem parar. Você conhece alguém que tem passado por esse tipo de situação, homem, mulher? Que vão perdendo até a moral, o nome fica na boca de todo mundo, perdem o caráter, perdem a dignidade. Vão sendo manipulados por esses espíritos malignos. E aí ele começa a trazer fantasia, começa a trazer outros vícios. E o negócio vai ficando complicado. Nós vamos orar. Porque esses são espíritos que estão agindo na família. A partir de hoje, nós vamos estar levantando, eu falei na reunião da manhã, um clamor a respeito de salvação das famílias. Às 2h da manhã, nós vamos clamar. Preciso de salvação. Chega de ficar falando, meu marido não é convertido, meu marido não quer saber da igreja, e etc e tal. Esse assunto aqui eu vou falar nele amanhã, sexta-feira, eu termino esse assunto. Tem outras áreas aí, dentro desse contexto que eu estou falando, que precisam ser cuidadas. Eu vou fazer amanhã um apanhado geral do assunto, um resumo, né? E depois eu continuo as partes que eu não falei aqui hoje. Mas existem pessoas que estão vivendo nessa situação. E nós vamos fazer esse clamor pela madrugada. Não estou convidando você, se você puder levantar, amém. Mas se for atrapalhar você acordar para trabalhar, não. É para aquelas pessoas que têm necessidade de salvação na sua família, na sua casa. É às 2h da manhã. É um sacrifício. Deus vai entrar com providência. Eu não abro mão desses pedidos de oração de salvação. É o que eu estou falando com Deus. Eu preciso de ver salvação. Transformação. Deus agir. Porque senão você fica vivendo num jugo desigual. Você quer fazer uma coisa, a pessoa quer fazer outra. Você quer ir na igreja, a pessoa não quer ir. E fica uma bagunça esse negócio. Vai viver a vida toda lutando, uma guerra. Então nós vamos fazer esse clamor. Nós vamos buscar ao Senhor nas madrugadas. Às 2h da manhã, nós vamos estar buscando sobre essa causa, para que Deus venha responder.